Por que Bolsonaro não fez nada? Por que Bolsonaro não desaparelhou? Porque ele é regido por valores femininos. Ele é regido, ele pensa como uma mulher pensa. As pessoas que cercam Bolsonaro pensam como mulheres pensam, eles pensam emocionalmente e não racionalmente. Ele fala o que ele sente, ele não fala o que ele pensa, então acabou. Na hora que você fala o que você pensa, é como uma criança de 5 anos. A criança começa a chorar, você vai argumentar com ela ou vai abraçar ela? Uma criança de 5 anos começa a chorar de 3, 4, 5 anos igual seus filhos. Você vai discutir com ela ou você vai abraçar ela e acalentar ela? Não, você vai acalmar. Exatamente. Hoje em dia, criança mental, a maioria das pessoas são crianças mentais. Aristóteles e Platão já demonstravam, república política, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Jesus diz que a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, que a maioria das pessoas que são convidadas não querem nem comparecer. E as que comparecem, a maioria não tem nem sequer o traje adequado. A maioria das pessoas vão pro inferno. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Se o cara não está disposto a matar pela sua liberdade, se ele não está disposto a morrer para não ser escravo, que é mais que matar, não é isso? Essa é a definição de Aristóteles e Platão de que é o escravo pela própria natureza. Não tô dizendo uma coisa nova aqui, eu tô dizendo uma coisa de 2.500 anos, não é isso ou não? Concordo. Não, joia. É isso. É por isso que Bolsonaro é o escravo pela própria natureza e todos que o cercam. Uhum. Quem comprou terras na Argentina e na Venezuela se armou. É porque depende da ameaça. E a questão é a seguinte: nós vivemos um colapso societal no colapso da Idade do Bronze. A maioria das cidades do mundo deixaram de existir. A maioria das sociedades deixaram de existir. A maioria das regiões deixaram de... A maioria das regiões desaprenderam a escrever e ler no colapso da Idade do Bronze. O colapso da Idade do Bronze acabou com a agricultura e 80-90% da região lá que conseguiu existir história, que era registro escrito, e criou aquela cultura que a gente vê no Antigo Testamento, dos rebanhos e tal, que tipo assim, o caçador-coletor, ele é menos resiliente do que o cara que tem um rebanho. Porque o cara que tem um rebanho, ele sobrevive a um ano de seca, não é isso? O caçador-coletor não, que vai ter um ano que não vai ter nada pra caçar, o cara morreu, não é isso? Então, o que a gente aprendeu nessa época? Os agricultores foram os primeiros a morrer, porque não tinha arma, não é isso? É o que o Aaron falou. Quem investir o imóvel é o retorno total pro ditador em caso de ditadura. Você tem que ver qual tipo de ameaça você está respondendo. Para ameaça de ditadura totalitária, de Estado bolivariano, é melhor você investir em mobilidade do que você investir em resiliência local. Você em sua casa ter, sei lá, 20 ou 30 litros de água por pessoa, você tem um garrafão de água ou 2 de sobra, você tem um bujão de gás de sobra, isso é um investimento baixíssimo que pode lhe dar vantagens, até mesmo em um colapso localizado, de faltar gás, de faltar energia, de ter uma greve de ônibus, não é isso? Não é bom ter água mineral sobrando, um bujão de gás sobrando? Foi o que aconteceu lá no Amapá. Pois é. A garrafinha de água foi pra R$25. Pois Uma garrafinha de 500 ml. Tem pequenas medidas dessa que eu concordo que localmente faz sentido. Mas eu nunca compraria uma fazenda no Brasil hoje sem nenhum tipo de segurança jurídica. Hoje você fazer um condomínio rural com 30, 40, 50 pessoas faz sentido. Até você ter benefícios fiscais de comprar carro com desconto, pegar financiamento e tal. Mas você vai comprar uma terra, sendo que Bolsonaro deu 500 milhões de fazendas de graça. Você acha que Lula vai dar mais ou menos milhões de fazendas de graça? Você vai comprar um imóvel, sendo que Bolsonaro deu milhões de imóveis e Lula... Bolsonaro prometeu 1 milhão de imóveis extras por ano só pra mulheres, não é isso? Você acha que Lula vai dar mais ou menos do que isso? Então eu não compraria uma coisa que está sendo distribuída de graça, né? O valor das coisas vem da escassez. Isso tem na Bíblia, inclusive. Eu acho que no caso do Brasil, a gente teria que... A depender da ameaça, se a ameaça for o Estado, o principal é você ter resiliência de comida por uma semana e de água por um mês. E além disso, você ter possibilidade de sair do país. O que salvou gente na Venezuela, o que salvou gente em Cuba, o que salvou gente no Camboja, Angola, Moçambique, não era ter roça. Quem tinha roça nesses lugares morreu, não é isso? Quem tinha gado nesses lugares morreu. Né? Perdeu tudo. O que as pessoas sobreviveram nesses lugares é que tinha como vazar. E o problema é que esse trechinho entre Salvador e Sergipe é o lugar mais longe de fronteira do Brasil. Aqui especialmente... Tem muitas pessoas no Brasil que moram em Foz do Iguaçu, fogem andando, não é isso ou não? Agora aqui, se você tiver cair fora, velho, é bom você estudar vela, viu? É bom você ter noção de vela. Ter noção de vela pode salvar a sua vida, viu? Até então, mais do que arma de fogo. Renato, deixa eu te dizer uma coisa, Renato. Você tá certo no que você tá falando, mas entenda que o apocalipse pode ser de várias formas. Isso. Pode ser uma invalidez pro acidente do cara. Não, mas eu tô falando do apocalipse de sua mulher acusar você de ser pedófilo com seus filhos. Você vai fugir como? Você vai fugir andando? Não, peraí. Sim. Pode ser uma invalidez por acidente, o cara não poder andar e o cara precisa de um seguro. Pode ser um período de hiperinflação, como a gente presenciou no Brasil na década de 80. Pode ser um jairinho e começar a torturar seus filhos, não, entenda. Isso não é possível comigo. Mas, olha só, não, hipoteticamente, com o cara não é possível, deixa eu te dizer uma coisa. No período de hiperinflação, você ter uma fazenda, valeu muito a pena, cara. Meu pai tinha uma fazenda de cacau pequenininha e
E aquilo ali, cara, o Cacau, ele usou como dinheiro pra pagar conheço carro. gente que comprou fazenda na Venezuela de $1 milhão e vendeu por $10 mil. Mas esqueça, entenda, cara, você tá escalando, entenda, a carteira o que o rapaz tá perguntando aqui é uma carteira de investimento. Então a carteira de investimento, como eu disse, são 7 categorias macro. A gente não tá excluindo que você tenha Bitcoin, a gente não tá excluindo que você tenha dinheiro, que você tenha ações, mas é mais uma categoria pra se investir. Uma questão de energia solar. Né? Não. Imóvel é consumo, né? Não, hedge, você pode dizer que é um hedge pode, e tal, mas pode, investimento não é, né? Não, isso. É um hedge. Você pode pegar crédito barato com imóvel, você pode fazer uma série de coisas, mas se você quiser ter um imóvel, tá? Você pode até comprar, você até pode, né? Você não vai exagerar muito nessa participação no seu conjunto de investimento. Mas assim, eu tô falando assim, o cara quer imóvel de qualquer jeito. Melhor que ele pegue um empresarial hoje, se ele desenvolve uma atividade empresarial que precisa da presença dele, né? Um autônomo, um médico, alguma coisa assim. Depois um residencial, se ele quiser isso. E depois, em vez dele fazer uma besteira de comprar uma casa de praia, porra, casa de praia, velho, é só lazer. É só entretenimento. Inclusive, como o Aron falou, tudo que a gente tá discutindo aqui é só gestão de risco. Tudo, desde o início. Tudo que a gente tá conversando aqui é gestão de risco. Tudo, até casamento, contrato de putaria, como é contrato de namoro, né? Contrato de namoro. Isso. Tudo isso aqui é gestão de risco que a gente tá conversando. A questão, se eu poderia dar uma mensagem sobre isso é mais importante saber atirar do que ter uma arma. É mais importante retenção e contra-retenção, você tomar uma arma e saber como não tomar arma de sua mão do que saber atirar na curta distância. É mais importante saber velejar do que ter um veleiro e não saber velejar, não é isso? Quem tem uma lancha e nunca navegou em alto mar tá pior do que o cara que sabe e não tem uma lancha, não é isso ou não? Porque ele vai ser disputado por quem tem, não é isso ou não? O conhecimento real é o maior hedge que existe. Saber onde tem água e como tratar é mais importante que ter um garrafão de 20 litros em sua casa, não é isso? O conhecimento real é o maior hedge que existe, não é isso ou não? Sim, é verdade. O quê? Esse papo de velejar, a gente teve um episódio aqui com... Até o nome do episódio é Velejar com Marcelo Bonilla, né? E eu perguntei pra ele, questão de... Pensando de sobrevivencialismo num veleiro. Então, quem quiser depois do papo aqui, vai lá conferir. Não, tem barco, tem barco com nossa idade, da década de 80, hoje, que tem desalinizador, que tem bateria solar, que você fica 2, 3 anos no máximo, no caso, meu irmão. Eu naveguei num desse com ele. Velho, um barco velho de antigamente. Década de 80. Década de 80, mas, pô... Você entra no barco, o barco tá Não, geralmente o cara eletrônica pelo menos tá nova, né? Não, todo. O barco tá todo reformado, todo ajeitado. Renato, mas assim, e aí o papo foi sobre isso, né? Tipo, vale o sobrevivencialismo, porque aí é o que você tava falando. Se você tem uma terra em que, de repente, sua terra é tomada, não adianta você ter a terra. Buriti foi o que a sua terra foi tomada. Não existe bala de prata. Você vai dizer pro cara que mora em Brasília aprender a velejar? Não. Agora o cara que mora em Salvador, na maior baía do mundo, o cara numa situação de colapso não vai fugir andando. Exatamente. Então, é foda, né? Não, perfeito. É brincadeira, né, velho? O quê? Perfeito. Qual você vai velejar no lago lá e vai fugir. É o que... Só que o que Aaron falou aqui. Nessa situação de caos próxima? que você tá dizendo aí, tipo assim, o cara tem o fuzil, tem a força, né? O Estado é força, né? E o outro tem o veleiro. Vai pegar o cara depois que ele saiu, já antes era, de né? sair, mete bala dele, tá entendendo? Tipo assim, a força é o que manda, cara. Na China, como a gente tava conversando hoje... É a última instância, entendeu? Na força, como a gente tava conversando hoje, na China hoje, pra você ser tirado ou colocado na China é $100 mil. $100 mil, certo? Hoje em dia você chega com visto no aeroporto, eles lascam o seu visto. Você não tá podendo sair de lá, eles não estão mentindo mais passaporte. Vamos buscar chinês? Calma. Se eu tiver um barco, se a gente entrar um colapso societal agora, se a energia parar de funcionar, ou o petista começar a matar todo mundo que elogiou o Bolsonaro publicamente, beleza? Um cenário hipotético, isso não vai acontecer. Tava hipoteticamente. É mais fácil arranjar uma pessoa que tem um fuzil ou uma pessoa que tem um veleiro. Um veleiro, cai fora. E vai ser difícil arranjar alguém que tem um fuzil pra ir comigo? E meter bronca e se aparecer um pirata, eu deixando ele levar a mulher e o filho? Também não. Pois é, pelo amor de Deus. Não, tudo isso é útil. É útil saber atirar, é útil ter fuzil. Eu não tô dizendo que não é. Eu tô dizendo que não é. Tô dizendo que na nossa situação específica, pra quem tá de Salvador até Sergipe, é o lugar mais longe pra você fugir andando do Brasil, não é isso ou não? Se você não tiver nenhuma noção de mar, você vai se lascar. Inclusive não é só pro mar, não. Quem sabe velejar tem noção de navegação astronômica, você olha pro céu e sabe onde você tá no planeta. Não é isso ou não? Tem. O que Renato acha de trocar carne vermelha por inseto? Cada um faz o que quer, não é isso? Cada um faz o que quer, não é isso ou não? Inclusive, aí tá pensando sobre se você não tiver Bitcoin, difícil, provavelmente né? você vai ser forçado. Porque a CBDC só vai permitir o seu gasto naquilo que for autorizado pelo Estado, não é isso? Se você não quiser trocar carne vermelha por inseto, ou se você não quiser trocar por qualquer coisa que o governo autorize, você vai ter que ter Bitcoin. Daqui a alguns anos, não vai ser possível fazer nenhuma transação com moeda loteal, com moeda que tem fungibilidade. Agora eu pergunto, como eu perguntei da outra vez, quando acabar dinheiro físico, vai acabar o tráfico de drogas?
Quando acabar o dinheiro físico, vai acabar o jogo do bicho. Quando acabar o dinheiro físico, vai acabar o caixador de campanha. E se o caixador de campanha comprou de votos, não vão acabar. Esses caras vão querer que o Bitcoin seja proibido absolutamente ou só para os escravos? O ouro foi proibido o americano ter ouro durante 30, 40 anos. Agora era pros escravos. Os ricos tinham no exterior, no cofre na Suíça, não é isso? Ô, Renato, se eles acabarem com o dinheiro físico, cara, o povo vai migrar naturalmente, porque a sociedade tem que escolher um substituto da moeda. Vai ser ouro, vai ser prata, vai ser o que for, cara. Qualquer commodity não produtiva fungível, que tenha valor e que seja portável, fungível, durável e seja reserva de valor de longo prazo. Hein, Buritinho? Se eu lhe der uma moeda agora, você sabe dizer a pureza do ouro, se é ouro mesmo? Eu? Não. Sim. E prata, você sabe dizer o sound money. Sound money, por que diz isso? Porque era o som do ouro batendo com o ouro, é um som característico, não é isso? E o som da prata batendo no ouro. Você acha que a gente vai recuperar esse conhecimento do passado? As pessoas vão aprender a voltar a mexer com... Você sabe o que é paramagnético, diamagnético? Você sabe o nível de magnetismo do ouro e das ligas do ouro? Rapaz, eu acho muito difícil a sociedade aprender isso, velho. Eu acho que é mais fácil aprender a usar o QR Code, não é não? Com certeza. Com certeza. É por isso que eu vou pra fazenda ou pro veleiro de um de vocês aí. Não, quem tem noção de náutica, sabe operar um rádio e um radar. Isso é útil? Quem sabe operar um GPS, um radar e um rádio. Isso é útil? Você sabe o que é um PX, sabe o que é um VHF, sabe que situação usa um VHF, um HF. Isso é útil? Sim. Com certeza. Pois é. Quem sabe, quem tem noção de vela, sabe as épocas do ano que é perigoso velejar em cada lugar, sabe pra onde é possível ir com vela, com vento, não é isso? Os imperadores romanos, mesmo os degenerados, pra provar a legitimidade deles, eles tinham que navegar no Lago Como. Por quê? Porque quem não pode navegar vai ordenar coisas que não são possíveis. Se você veleja, você respeita o limite do possível, não é isso? Certeza. Tem o negócio do Pequeno Príncipe, não é isso? Quando o rei do universo, você conhece essa história do Pequeno Príncipe? O cara diz, o rei do universo, peço o que você quiser pra mim. O cara diz assim, eu quero um pôr do sol agora. Ele diz, eu vou lhe dar. 15h45. O cara, não, mas eu quero agora. Se eu ordenasse agora, eu não seria o rei do universo. Eu só ordeno o que vai acontecer, não é isso ou não? Se eu mandar uma tartaruga voar ou não voar, a culpa é minha ou da tartaruga? Hein? A culpa é minha ou da tartaruga? Você tem que aceitar a realidade. Tipo assim, não adianta você se aborrecer com o Bolsonaro. A natureza de Bolsonaro é ser um covarde, é ser um escravo pela própria natureza, não é isso? Alan pergunta aqui. A caça às bruxas contra os opositores do novo governo, aliado à espiral do silêncio das Big Techs com o apoio do judiciário, vão acelerar rapidamente a adoção do Bitcoin? Rapaz, isso aí eu acho que não. Você ser bloqueado, ninguém vai comprar Bitcoin e foi bloqueado no Facebook ou no Twitter, né? Isso não existe, né? Isso não existe. Agora a CBDC vai. Inclusive, os efeitos econômicos das políticas, mais ainda, não é isso? Na hora que você vê que a Bolsa tá derrotando, como o Marão falou, a Bolsa com o PT foi a derrota suprema. Como é que vai ser a gestão? Vai ser eficientista ou vai ser política de Petrobras, de Vale, de Banco do Brasil? Acabou, vale né? também, cara. Vale também. Vale a privada em teoria. Em Pois teoria. É. Não, tudo no Brasil é que... privado em teoria. E a Vale, se tiver guerra no Mar do Sul da China, a China vai continuar comprando ferro da gente? Vai ser complicado, talvez sim, né? Talvez não, se tiver um bloqueio naval. O cenário cenário base é a China impor um bloqueio naval a Taiwan e o resto do mundo manter um bloqueio naval à China. E aí, como é que vai chegar o ferro lá? Antigamente se fazia navio durante a guerra. Porque você fazia navio em meses. Hoje em dia, o navio de guerra leva anos pra ficar pronto. Ninguém fabrica navio em guerra. Começar a guerra, acabou. Você vai com o que você tiver, não é isso ou não? Claro. É isso. Claro. A China vai continuar comprando ferro, vai ter obra lá, eles vão ficar gastando dinheiro pra ficar fazendo uma obra fantasma. Quando começou o esforço de guerra, meu irmão, é comida e gente pra morrer lá, não é isso ou não? Acabou a obra de construção civil, acabou a construção de navio. A China tá fazendo uma tonelagem agora, maior do que o resto do mundo. Todos os marinhas do mundo não tá fazendo a quantidade de navio que a China tá fazendo. É verdade. E esse ferro é brasileiro e australiano, não é isso? Sim. Não é deles. Sim. É isso. A Vale, inclusive, se a guerra do Mar do Sul da China durar anos, pode falir. Porque o mercado de ferro pode entrar em colapso, não tem para exportar nem valor nenhum. Inclusive, não é só a Vale, não. Se a China tiver um bloqueio naval, a gente não puder exportar soja e tudo mais para lá. Como é que vai ser o mercado de soja no Brasil? Agora, não, isso pro Brasil... A gente vai exportar para os outros, porque a matriz econômica dos outros vai estar voltada para o esforço de guerra e eles vão precisar de comida. E aí a gente vai mandar para outros lugares, né? Se você tem um cliente preferencial é porque ele paga mais. Se você tem menos clientes é porque os outros estão pagando menos, não é isso ou não? De qualquer maneira, o Brasil vai sentir uma porrada dessa ou não vai? Exportação de ferro e tudo mais. Eu não sei, mas acho que a gente vai ganhar em outras coisas. Beleza, é o que eu falei. A guerra na Europa beneficia a gente comparativamente sim, mas o mundo inteiro tá mais pobre. A guerra no Mar do Sul da China pode beneficiar a gente comparativamente. Se a gente não tá se fudendo na guerra, a gente tá melhor do que os outros. Mas o mundo inteiro fica mais pobre quando tem um negócio que mata todo mundo e destrói a infraestrutura, não é isso ou não? Sim. E diminui, reduz. Todo mundo vai deixar de fazer negócios com índice de custo de oportunidade, todo mundo, não é isso ou não? Sim, exatamente. Sim. A guerra não é boa pra ninguém.
Não, é bom pro... inclusive, essa é a tese de doutorado de Milton Friedman. Ele fez uma análise de 300 anos do colonialismo na Inglaterra, da Inglaterra na Índia, para demonstrar que a Inglaterra perdeu dinheiro a custo zero. Se botasse o dinheiro que ele botou lá, nas coisas que renderia menos, a Inglaterra teria ganhado mais dinheiro. Só quem ganhou foram os amigos do rei, captura administrativa. Quem ganhava concessão, quem recebia o título, quem ia para ser vice-rei, quem ia ser governador, não é isso ou não? Exato. A mesma coisa, Portugal ganhou colonizando o Brasil. Se Portugal tivesse o triplo da população, com 10 vezes mais poupança, ia ser uma Holanda, bicho. Você acha que Portugal ganhou? Portugal perdeu até a família real deles, eles perderam os melhores tudo. Perdeu a poupança, perdeu a nobreza, perdeu tudo, perdeu a população, as pessoas mais empreendedoras durante 500 anos, não é isso? Verdade. Entrega Red Pill do Ethereum para sua audiência. Aí vou acrescentar, falaram de outras também aqui. Quadrivium, Trivium... Não, Trivium e Quadrivium são a base da educação clássica. Inclusive tem uma escola aqui em Salvador, quem tiver interesse, chama o Pequeno Liceu, não é isso? O pessoal bolsonarista, quem quiser pesquisar na internet, rapaz, eu não conheço o pessoal pessoalmente não, mas eles têm uma proposta muito interessante, viu? E não é cara a escola, fica na Pituba. Quem quiser que o seu filho tenha uma educação clássica, eles lógico, tem que, infelizmente, respeitar o MEC, mas além disso, eles aplicam o Trivium e o Quadrivium, que é a base da educação clássica. Inclusive, a educação clássica, várias matérias da educação clássica, como a gente falou aqui, como astronomia, geometria e tudo mais, elas são inevitáveis para o cara saber velejar. Quem sabe velejar sabe 60% do Trivium e do Quadrivium, porque ele é obrigado a saber astronomia, ele é obrigado a saber geometria, aritmética. Do Quadrivium, no caso. Do Quadrivium. Isso. Do Quadrivium que essas ciências aí exatas aí. Mas do Trivium é outra coisa, né? É retórica, né? Falar... Lógico, se os caras não souberem lógica, ele não sabe matemática, não é isso? Gramática, Isso, se ele não souber lógica, ele não sabe matemática, não é isso ou não? Geometria, aritmética, o cara, porra, é essa ou não? Hein? Mas em relação ao que a gente estava conversando antes, a conversa de Aron, que ele estava perguntando sobre shitcoins e tal, a real sobre o Ethereum, ela é pública e notória. Os fundadores da Ethereum foram flagrados, tem áudio falando isso, que foi fraude, o pré-mining foi fraude, que eles pré-mineraram para ser dono de 70% a 80% da base. Por isso que hoje 80% dos blocos são OFAC. Eles só reconhecem transações que são reconhecidas pelo governo americano. Então, eles são controlados por uma fundação que é controlada por uma patota que pode ser citado. E se você pode citar o dono do negócio, você pode fechar o negócio. Né? Você pode processar, você pode botar o cara na cadeia. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando uma pessoa tem poder sobre uma coisa e não paga o preço por aquilo, a famosa bigodagem, ele vai escalifar, não é isso ou não? E por isso que a política é o ápice da corrupção, porque o cara tem uma máquina na mão que não é dele, que ele não vai se responsabilizar por merda que ele fizer, e ele tem por pouco tempo, então ele tem pouco tempo para ele tem que escalifar e rápido, não é isso ou não? Por isso que Hope, por exemplo, alega que a monarquia ela é superior à república, porque a monarquia o cara sabe que se ele fizer uma merda, ele pode morrer, senão o filho dele vai se lascar, não é isso ou não? Então exatamente. Ele tem um pensamento pelo menos de um pouco mais de longo prazo, ele quer roubar o cara, mas ele pelo menos vai ter uma estratégia de mais de longo prazo de roubo, não é de curto prazo, não é isso ou não? Exatamente. É isso. O problema da Ethereum é esse. O Ethereum tem dono. A maioria dos Ethereums foram... inclusive, se você... Uma das sacadas, essa foi sacada de Saylor, não é minha. Mas se você for fazer o teste de Howey, que é o teste para definir se uma coisa é não título imobiliário, além do Bitcoin, nenhuma criptomoeda que teve pré-mine, nenhuma delas passa no teste de Howey. Todos são títulos imobiliários. Qualquer país que reconhecer isso como título imobiliário pode botar fundador na cadeia. Isso já é mais um aspecto. Além da questão de elemento de oportunidades, tem a questão legal. Elas são ilegais. E além de ser ilegal, elas são imorais. Porque são baseadas em mentira, o diabo é o príncipe da mentira, e são baseadas em estímulos ilegais. Hoje o Ethereum com POS ele é análogo ao sistema convencional. Que quem tem mais dinheiro ganha mais dinheiro, não é isso? Então, quais dessas moedas digitais aí que realmente podem fluir assim bem? Aquelas que o fundador não tirar um centavo com ela e que não teve nenhum pré-mine, que eu saiba só o Bitcoin. Você conhece mais alguém que tem bilhões de dólares aí, dezenas de bilhões de dólares sem tocar, sem se beneficiar em nada de mais de 10 anos? Se você me apontar um, eu digo, pô, esse cara vai pra foder, vamos nessa. E alguém que fundou um negócio sem ganhar um centavo, ninguém pré-minerou nada, ninguém se beneficiou, não tem nenhuma fundação que controle. Se tiver outra, eu acho que tem potencial. Se não tiver, vai ser o Bitcoin. Perfeito. Por que Jesus é único? Porque ele veio de uma concepção sem pecado. O Bitcoin veio de uma concepção sem pecado. O cara que criou não tinha nenhum interesse pessoal. Por que Jesus realmente provou que ele era o Messias? Porque ele foi...
A nobreza vem do sangue, a gente não tá falando qual é o adubo natural da árvore da liberdade, que é o sangue, não é isso? Jesus só foi proclamado rei pelos romanos quando ele sangrou. Você foi entrar na igreja católica, tem lá INRI, aqui está o rei dos judeus, não é isso? Não tem isso lá? Mas Jesus provou que ele era, porque ele disse, eu vou morrer, você vai me trair, não é isso que ele falou? Eu tenho que me sacrificar. Ele disse, não, fuja e tal. Não, botou a orelha de volta no soldado, disse, eu vou com ele, eu vou morrer. E você vai me trair 3 vezes, não é isso ou não? Ele sabia que ele ia morrer, ele foi pra morrer e morreu da forma mais dolorosa de todos. Depois venceu a morte. É por isso que ele é um Messias único, não é isso ou não? O Mohammed lá venceu a morte, ele sabia que ia morrer e foi e voltou. É isso. Ele veio de uma vagina virgem. É isso, velho. É a diferença, a concepção sem pecado. O Bitcoin tem concepção sem pecado. O fundador não se beneficiou de ter criado. sim, mas ele tem uma carteira grande de Bitcoin, Isso. né? E nunca usou nenhum. Inclusive carteiras menos seguras que a sua. Porque naquela época a criptografia era centenas de vezes menos segura do que agora. Ou seja, a sua carteira, inclusive como tem mais tempo de fazer ataque, qualquer ataque de brute force, quanto mais tempo você consegue botar mais senha, não é isso ou não? Você tem um celular, você pode botar uma senha a cada 2 ou 3 segundos. Quanto mais tempo você ficar na sua mão, mais fácil de você arrombar, não é isso? Então a carteira dele é mais vulnerável porque existe há mais tempo publicamente e é mais vulnerável que de uma época que é menos segura. Ele não mover nenhuma delas, ainda comprova que a sua carteira, elas estão paradas, sem ele beneficiar em nada e ainda provando que a sua é segura, não é isso ou não? E a carteira dele lá equivale a quanto de percentual de Bitcoin? 1 milhão de bitcoins, uns 5%. Alguém já descobriu isso, cara? O quê? Alguém Não, já é estimado. Ninguém sabe ao certo quantos bitcoins são dele. Mas os bitcoins que são indicados a ele variam entre 800 e 1 milhão de bitcoins e nunca foram movidos. Na época ele doou bitcoins, tome aí, não sei o quê, inclusive pra estimular a gente a usar. Inclusive ele quando outras pessoas começaram a minerar, ele parou. Inclusive quando teve a galera que começou a minerar com placa, ele, velho, diminui aí, não sei o quê, que você tá ficando com tudo, não é isso ou não? Entendi. Ele só minerou no primeiro ou segundo ano. Quando começou a mineração de placa, acabou. Quando profissionalizou entre a empresa, inclusive, ele comentava isso no grupo, não vale mais a pena e tal, não sei o que, vocês estão brocando tudo aí, não. E a máquina tá escalifando aqui. Nunca morreu. Nunca Mas ninguém sabe quem é até hoje. Ninguém sabe quem é. E, inclusive, é um bilionário que nunca pagou um centavo de imposto, não é isso? Tá É um certo. dos poucos bilionários. Eu nunca vi um bilionário que nunca pagou um centavo de imposto de renda, não é isso ou não? Bom, ele não Nem de deve... patrimônio. Ele não paga dessa forma, Desse né? dinheiro. Porque se ele não usa desse dinheiro, ele parado, ninguém sabe que é dele. Ele tá tendo dinheiro de outra forma. Ou morreu. Ou já morreu. É verdade. Ou perdeu assim. Ou perdeu a senha. A maioria das pessoas daquela época perderam a senha. Não existia carteira de papel como existe e tal. Pessoa, Era no cara, computador. esqueceu, Perdeu a máquina né? queimou, acabou. É possível.